Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Tá saindo som? Então, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Nós vamos ver com muito carinho a Lourdes, Cuxiaro, a Lourdinha, que vai fazer a prece de abertura para a gente hoje. Obrigada, Lourdes. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E assim, Pai, estamos aqui nesse momento para mais um trabalho de aprendizado. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, que nos acompanhem mais uma vez, nos intuindo no melhor caminho, no melhor intuito, na melhor situação do momento. Pedimos que os anjos de luz nos acompanhem, que nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para entender tudo o que está acontecendo com a nossa nação. E assim, Pai, fortalecidos na sua presença,
Pedimos que o Senhor acompanhe a todos e a nós com a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque esse é teu reino, teu poder, tua glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Ludinha. Como sempre o Marcos diz, né, só para esclarecer para quem vai assistir depois, a gente já está sabendo sobre isso, né, mas não é uma preleção, não é um evangelho, é um bate-papo. A convidada de hoje é a Karen, ela vai trazer uma reflexão para a gente. O tema eu vou deixar ela falar para vocês, embora eu já saiba, mas vou deixar a Karen falar. E é uma forma da gente refletir sobre alguns assuntos. Ela vai trazer e a gente vai refletir. Então, interrompa a Karen quando precisarem expor alguma coisa, falar alguma coisa. Não é nada muito rígido, não é nada muito engessado, é uma coisa para a gente poder refletir mesmo com Jesus. Karen, seja bem-vinda. Gratidão a todos pela presença, por vocês estarem hoje comigo refletindo. Hoje eu trouxe um tema muito emocionante, né? Sim, algumas situações que estamos vivendo hoje em dia, mas eu acho importante a gente refletir em alguns momentos, né? Já escutei, assim, várias palestras sobre esse tema, e, assim, cada um coloca de um jeito, né, o seu tema, que auxilia de muitas formas, na verdade, e no tocante a gente vai trazer algumas reflexões. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu trouxe o tema perda de entes queridos e a gratidão pela oportunidade de tê-los em vida. Vida, entre aspas, né? Porque para nós não encerra por aqui, pois não existe a morte. A morte, na verdade, do corpo físico, né? Da matéria, pois permanecemos em espírito eternamente. Mas e como superar a perda, né? Então, como que eu vou dizer? Eu já escutei de tudo até hoje, né? Eu, como espírita, como eterna aprendiz, né? Várias escolas que eu passei de aprendizes do Evangelho, não foi uma nem duas, gente, foram muitas escolas, tá? Eu adoro a escola de aprendiz do Evangelho, fiz várias. Escola mediúnica, aprendi muitas coisas também. Mas eu escutei muitas coisas também, acredito que muitos de vocês também. E até quando eu estava em uma das minhas escolas de aprendizes do Evangelho, eu cheguei a escutar de uma expositora que nós não encontramos nossos entes queridos após o retorno à pátria espiritual. E digo que foi num momento bem complicado para mim, porque eu estava trabalhando essa separação temporária da minha avó materna. Então, quando nós vamos transmitir alguma coisa, nós temos muito que aprofundar, temos que entender, estudar para poder transmitir as informações, né? Porque às vezes informações erradas, elas causam transtorno, geram muito conflito, é muito complicado. Mas quanto a isso, gente, fiquem tranquilos, super resolvida, sem problemas, né? Tive muito aprendizado na escola de aprendiz do Evangelho. Tive irmãos maravilhosos que me orientaram, estudei bastante, procurei estudar, né? Ainda sou aprendiz, eu sou uma eterna aprendiz, então estou sempre procurando aprendizado. E eu levo isso como aprendizado, né? E eu utilizo muito a frase de Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são. A mim, eu dou o direito de ser melhor. Então, é isso que nós devemos buscar sempre. Eu vou contar um pouquinho para vocês de uma vivência na minha infância. O ano era 1991. Eu iria completar 11 anos. Estava na 4ª série do ensino fundamental.
Naquela manhã, seguindo a rotina de sempre, eu voltava da escola depois de mais um dia de aula e atividades, quando a rotina foi quebrada. Aproximando-se do portão de minha casa, encontrei a minha avó materna conversando com uma vizinha. E ao passar pelo portão e olhar para o semblante de minha avó, percebi que algo estava errado, estava diferente. Ao entrar em minha casa, encontrei a minha tia. Nesse momento, recebi a notícia. Meu avô materno havia falecido. Lembro-me como se fosse hoje. Nessa hora, os sentimentos se misturaram, incompreensão, tristeza, saudade e, acima de tudo, a dor. Eu tinha uma ligação muito forte com meu avô. Ele era como um pai para mim. E na minha cabeça de pré-adolescente, vinha ainda a indagação que todos temos um dia. Por que morremos? O que existe depois da morte? Para onde nós vamos? Para onde o meu avô foi? Por mais nova que eu era, e com os ensinamentos a mim dados na época, inclusive eu era católica praticante na época, eu pensei, na hora, já é o fim, né? Nossa, acabou por aqui. Apesar dos ensinamentos iniciais, conforme os dias foram passando, a minha dor acalmou um pouco, a tristeza cedeu. Minha avó materna, pessoa essencial na minha vida, né? Preencheu esse momento de solidão, pois a saudade era enorme. Ela permanece até hoje, mas é uma saudade gostosa, sabe? É uma coisa que o coração sente, assim, e tem uma ligação, né? Mas aí a saudade se transformou num sentimento de ausência contínua. Como sentimos em face daqueles que vão viajar, sabe? Demora muito para voltar, aquelas pessoas que vão assim, meu Deus do céu, não volta nunca, né? Então, meu avô tinha ido viajar. Era o que eu sentia, apesar de não pensar claramente dessa forma, né? Dessa maneira. Eu não me desesperava. Era só ausência de alguém que um dia vai voltar. Era assim que eu sentia, de forma, às vezes, muito forte e muito intensa. Principalmente quando via minha avó materna, em muitos momentos, com os olhos marejados de saudade. O outro sentimento que permaneceu por muito tempo foi a incompreensão. Como que podia o meu avô morrer daquele jeito? Por um momento, né, uma enfermidade e após poucos dias da morte. Ele, né, aquela pessoa, aquele ser maravilhoso que eu admirava, pela inteligência, sim, como criança, como pré-adolescente, mas eu via nele, né, uma certa inteligência, bagagem de vida, uma presença de espírito, caridoso. Eu amava pelo carinho com que ele me tratava, o amor incondicional ao qual que ele me destinava. Havia desaparecido naquele momento. Para onde? E as mesmas perguntas que me fiz logo que ele havia morrido se mantinham assim constantes na minha mente, sabe? Ficava toda hora, parecendo um disco que ficava voltando toda hora a mesma música. E tudo isso ficou resposta por muito tempo, muito tempo, passou alguns anos, até eu encontrar, ainda na juventude, com aproximadamente uns 20 anos, as respostas na doutrina espírita. Nossos entes queridos, eles se vão por muitas razões. Eles se vão por doenças, eles se vão por acidentes, eles se vão por crimes violentos, suicídio e etc. E quando isso acontece, nós temos que encarar o luto pela morte de quem estava ali agora mesmo, tem que ser naquele instante, né? Mas um segundo depois já não está mais. Mas o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender melhor esse processo, consolando essas dores nossas, essas dores que nós temos com essa partida, entre aspas, do ente querido. E explicando-nos, né, a doutrina dos espíritos, que a morte, assim como o nascimento, são transições entre os dois planos da vida. O plano material, onde nós estamos, e o plano espiritual, de onde viemos e para onde vamos. A vida após a morte no espiritismo científico é um fato incontestável que nos consola pela certeza da continuidade da existência. Nos ajuda a entender que a vida não acaba no túmulo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa. E os espíritos nos esclarecem.
Está na questão 289 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro como quando deixamos a Terra. Veja bem, está no Livro dos Espíritos, né? Então, como a gente não pode ter essa relação infinita com o nosso ente querido? Né? Então, daí é fato, está no Livro dos Espíritos. Ou seja, ao morrer, nós nos reencontramos com aqueles que amamos e que se foram antes de nós. Nesse ponto, verificamos a mais pura expressão do amor de Deus por nós. E aí eu pergunto para vocês já pensaram se fôssemos separados eternamente daqueles que amamos? Ou se tudo acabasse por aqui? Encerrou, acabou, como que seria, né? Eu lembro-me de uma vez, quando eu perguntei para uma tia, foi mais ou menos na idade da adolescência, uns 13, 14, 15 anos, jovenzinha, bem jovenzinha, o conceito que ela tinha sobre a morte. E ela me respondeu da mesma maneira. Já pensou se tudo acabasse por aqui? Sim. Que sentido teria a vida? A continuidade da existência após a morte do corpo físico é uma dádiva daquele que nos ama incondicionalmente. E o conhecimento disso nos ajuda a superar a perda, que, na verdade, como eu já falei, é uma separação temporária. A gente vê isso dentro da doutrina espírita. Uma separação temporária de nossos entes queridos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é-nos dito o seguinte, sobre como superar a dor da perda de um familiar. Está no item 21 do capítulo 5. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu involucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos nos envolvem, seus pensamentos os protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrasadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Inclusive, nós falamos isso até no Refletindo com Jesus, né, da semana passada, sobre esses assuntos, né, da revolta, né, que eu vou dizer mais para frente. Podemos chorar? Por que não? Né? Então, dessa forma, a assimilação dos conhecimentos espíritas nos ajuda a entender a transitoriedade da vida material, nos fortalecendo para superar a saudade daqueles que partiram antes de nós, mas que não desapareceram para sempre. Então, é essa consolação que o Espiritismo nos concede. Hoje eu consigo entender muito melhor essa passagem, hoje, né? Através de muitos ensinamentos, de muitas aprendizagens, essa doutrina abençoada, a doutrina espírita, o fortalecimento, né? O amadurecimento também. É fácil? Não, não é fácil. Em muitos momentos não é fácil. Saudade vem, né? Mas me fez entender essas perdas, né? Que eu já deixo bem entre aspas, que foram acontecendo ao longo da minha vida, porque, na verdade, muitas pessoas queridas partiram, né? Hoje eu estou falando em especial ao meu avô, é minha avó materna, mas ao decorrer da minha vida, eu tive muitas perdas de entes queridos muito amados, né? E principalmente para superar também essa separação temporária, né? Da minha avó materna, né? Que foi uma pessoa muito importante, ao qual eu considerava e considero minha verdadeira mãe. Eu amava ela e dito que eu amo, eu falo hoje no presente, amo de uma forma incondicional, ela, meu avô, meus parentes que se foram, eu tenho primas, eu tenho irmãos, eu tenho muitos que já partiram para a pátria espiritual, outros avós, tios, né? Pessoas até próximas, de ligação próxima, assim, que a gente não era da família sanguínea, mas às vezes
a gente fala que nem precisa ser de família, né? De sangue, né? Às vezes tem pessoas, às vezes, que são tão próximas, e aí no Espiritismo a gente vai entender esses laços, né? O porquê nos unimos a essas pessoas, né? E amava, né, a avó, amo, e sim, apesar dos quase 7 anos também que já se passaram após o seu retorno à pátria espiritual, eu tenho muita saudade. Eu sei da missão que ela fez aqui no plano terreno, hoje eu compreendo, hoje para mim as coisas são mais concretas, eu consigo enxergar as coisas, e da que ela possui agora no plano espiritual, né? Porque eu lembro também quando eu fiz a minha primeira graduação, eu estagiei num asilo, e foi quando eu conheci o Espiritismo mesmo. Eu tinha aproximadamente 20 anos, era bem jovem, né? E eu estava lá voluntariando, que eu fazia o curso de fisioterapia, eu estava com um fisioterapeuta voluntário, que também era espírita. Esse asilo, eu acho que eu já comentei em alguma live, algum Refletindo com Jesus passado, ele era mantido, né? Tinha uma parceria com um centro espírita, onde eu ingressei no espiritismo. E eu lembro que eu falei pro fisioterapeuta, né, o oficial da casa, que eu falei, né, mas a gente via as partidas, tudo, é tudo tão difícil. Eu falei, quando eu morrer também a gente descansa, né? Eu falei para ele, né? Ele falou, descansa sim, minha filha. Vai descansar, vai ficar lá no nosso lar, linda, maravilhosa, no meio de lagos, flores, árvores, só comendo uvas maravilhosas. Não, meu amor, o que você está fazendo aqui, você vai continuar lá. Tem muita gente para atender, minha querida. Então você vai continuar lá, porque lá o plano espiritual precisa de muitos trabalhadores. Então, a seara de Jesus, o trabalho de Jesus não se encerra por aqui. E aí que eu fui entender mais e mais essa questão, que hoje eu compreendo que a gente volta para lá, então a gente pega as questões, né? Lourdinha veio editar muito vídeo lá em cima, viu, gente? Pensa que não, mas ali também a gente já está num processo mais evolutivo. Você sabe que lá já está na escala, nosso lar está bem maior, está bem evoluído. Ele já trabalha em nível de dimensão de 3D de tecnologia. Lourdinha vai editar. Os professores daqui tá cheio de criança lá, veterinário tá cheio de animais ali com São Francisco de Assis, né? Enfim, médicos, profissionais da área da saúde, da segurança. Tem muito o que fazer lá em cima, né, gente? Então não pense que nós vamos dormir, né? Como falavam para mim na infância. Nós vamos morrer e a gente dorme para sempre, né? Eu lembro que até falei uma vez para uma mãe de uma amiga minha da infância, que eu falei assim, ela falava assim, eu estava dormindo, dormi bastante. Aí eu escutei isso da minha mãe quando eu era pequena, né? Ela falou assim, mas a gente não... Pra que dormir tanto aqui? Quando a gente vai morrer, a gente vai dormir... Aí eu lembro que a amiga da minha mãe, a mãe da minha amiga, falou assim, mas não é a mesma coisa, Karen, não é o mesmo sentimento. Então, gente, eu gosto muito de dormir mesmo, gosto de tirar uma pestana, sabe? Assim, no meio da semana, porque é realmente diferente. A gente não vai ficar dormindo lá em cima, né? Vamos parar de fofoca, que não tem nada a ver. A gente vai continuar nossa missão lá em cima com muito trabalho, né? Então, eu compreendo a missão de todos eles que estiveram aqui, eles tiveram que cumprir o seu tempo, né? E também já da minha, né? Eu já estou entendendo, sei que uma hora também vai ser, hoje eu compreendo. Aí fala assim, mas, Karen, você não tem medo da morte? Lógico que eu tenho medo da morte, gente. Jovem, né? Ainda mais morrer jovem agora. Eu ainda quero fazer tantas coisas nessa vida. Todos nós temos, gente. Quem não gosta de estar aqui em terra? Eu amo estar com pessoas, né? Quem não gosta de conversar, tomar um café com um amigo, né? Ir para a praia, aquele mar que nivela, né, gente? Tem tanta coisa nessa vida. E falar, não, que eu quero abandonar tudo isso, para mim tá tudo bem. Eu deixo meu guarda-roupa, gente, mas deixo meus amigos comigo. Só aquela bem assim, sabe? Eu não sou apegada a coisas assim, materiais hoje, graças a Deus. Mas antes, assim, eu ainda tenho muito... Eu ainda estou em evolução, né? Como diz a Agar, nossa querida irmã, né? Vou me dedicar a essa mudança. Então, um dia de cada vez, dose homeopática, eu acredito que todos nós vamos evoluir, né? Mas sim, tenho saudades, e quando ela bate mais forte, assim, né? Principalmente da avó, das pessoas. Nesse caso, eu vou falar em especial da avó. Eu sei que muitos de vocês aqui também tiveram pessoas próximas, queridas. O que eu faço nesse momento? Porque eu sinto.
E eu tenho certeza que vocês sentem também. Eu me ponho no colo. Eu me ponho no colo dela. Mas como você se põe no colo dela, Karen? E aí Lourdinha vai pôr o vídeo para mim, para nós, refletirmos, de como se colocar no colo, um pouquinho no colo, só para sentir um pouco, só para bater assim, só para matar um pouquinho da saudade, porque é muito bom, né? É a ligação eterna que não se rompe, é o laço eterno que não se rompe. Por favor, Lourdinha, já estou emocionada. Vamos lá, segurar o coração. É muito amor, gente. É só amor, ver essa saudade. Lindo o vídeo, né? Então, assim, matar saudades, me ponho no colo e sinto muito a presença, né? É sentir, é ser presença, é enviar amor, uma prece, uma oração. Eu sinto e tenho certeza que muitos de vocês também sentem, pois é real. O ser humano, e muitas vezes, não só nesse caso, né, de perdas, mas em muitos outros, tem aquela coisa assim, eu preciso ver para crer, né? Eu preciso estar próximo, né? O ser humano, ele aprendeu a somar só. Somar a ganhar, né? Perder jamais. Nossa, subtrair, tirar algo de mim, imagina tirar algo de mim, né? Da minha presença, da minha convivência, né? Que, na verdade, não é isso, né? Não tira-se nada, mas tem muitas situações que a gente precisa, né, de ter, precisa ver, precisa acreditar que tem, e só o ganhar, né? Então, imagina tirar algo de mim. Mas não é bem assim. E os laços eternos, né, as ligações que nós temos certeza disso. Como dizia Zíbia Gasparetto, né, em um dos seus livros, o amor une, o ódio também. Ligações de ódio são passageiras, as do amor, eternas. A vida usa a reencarnação, aproxima as pessoas, abre-nos a compreensão para outras parcelas da verdade, desenvolve nossos sentimentos, ilumina nossa inteligência, facilita-nos a conquista da paz. As almas amadurecem, conseguem perceber que existe só amor. Força motriz da vida fluindo do todo, em laços indestrutíveis pela eternidade. Eternidade. Então, tem muitas coisas que nós temos que refletir quanto a isso, né? Será mesmo perda, né? Uma passagem, né? Temporária, como já falamos disso. Então, resumindo, né? Porque é um tema amplo também, nós podemos refletir por horas aqui, mas o que nós devemos realmente refletir sobre esse tema de hoje? Não sentir revolta com a perda de um ente querido, pois sabemos que é uma separação temporária. Podemos chorar? Sim, por que não? Mas o choro deve ser de saudade e não de revolta.
Mas você, espírita, não deve chorar pela perda. Não, por que eu não posso, gente, chorar pela perda? Se eu tenho saudade. Não é, eu não estou chorando de, nossa, eu estou brava com Deus que tirou de mim, ai, eu estou revoltada. Não é isso, é saudade, né? A gente às vezes até pensa, vamos pensar hoje, né? Tava vendo até um artigo ontem, uma pesquisa, leio notícias, né? Como toda professora. São quase 4.000 mortes por Covid por dia, gente. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos? Às vezes não está perto de mim, mas está perto de outras pessoas. E não só pelo Covid, né? Por outras doenças também, por outras enfermidades, como eu já falei anteriormente, violências, suicídios, né? Então, assim, a cada 40 segundos é uma pessoa que se suicida no mundo, né? Isso já está em artigo. Então, assim, é muitas emoções, né? Então, a gente se coloca no lugar da empatia. Eu lembro que no Refletindo com Jesus, da semana passada, o Carlos Eduardo até falou da questão da fraternidade, né? Eu não me esqueço disso, dessa palavra, né? A gente coloca muito isso, né? Ser fraterno, né? A fraternidade, a união. Mas também se colocar no lugar do outro, né? A empatia. O que falta muito hoje é a gente se colocar no lugar do outro. A casa do vizinho está pegando fogo. Não é a minha, gente. Não estou preocupada, não é a minha, deixa ela estar pegando fogo. Mas aquilo pode me atingir de alguma forma, né? Então, não, deixa pegar fogo, não é comigo. Ah, morreu. Ah, não tem problema, seja forte, né? Seja forte, engano. Não é assim, né? Então, assim, temos que, nós como fraternos, né, fraternidade, que foi atendimento fraterno, nós temos até dentro da casa, quando o irmão chega ali, triste por alguma situação, né, como até o tema de hoje mesmo está sendo trabalhado, a perda de um ente querido, o que nós fazemos? Nós abraçamos esse irmão, né, nós acolhemos, nós orientamos, porque isso que é fraternidade, isso que é empatia, a gente se colocar no lugar, né? Porque uma vez, uma hora ou outra, vai acontecer. Hoje é a casa do vizinho que pegou fogo, amanhã pode ser a minha. Então, a gente tem. Hoje falta muito, assim, muitas pessoas, entendeu? Eu trabalho, sou professora, eu vejo isso em muitos alunos, a gente aplica muitos valores. Mas o que falta de empatia, eu falo muito para eles, que a gente trabalha de empatia dentro do colégio com as crianças, né? E acredito que a turma e essa equipe maravilhosa da evangelização infantil deve trabalhar isso também. Então, assim, se colocar no lugar do outro, né? Falta muito disso, né? Então, a partir daí, eu acho que quando começar, né? Ficar lá no subconsciente e ver realmente isso, colocar em prática, eu acredito que as coisas vão melhorar mesmo, de uma forma muito grande, né? Como eu falei, choro deve ser de saudade, não de revolta, né? E na psicologia também, que foi muito falado semana passada, né? Eu lembro que até o Marcos Puxaro falou da questão do luto. Eu não sou psicóloga, gente. Eu só estou colocando algumas questões para nós refletirmos, né? Se a psicologia diz que eu preciso viver esse luto, né? E afinal de contas, somos seres humanos em busca da evolução espiritual. Vou colocar de novo a frase da nossa querida irmã Asgar. Eu vou me dedicar a essa mudança. Estamos diariamente evoluindo espiritualmente, né? Então, eu posso chorar de saudade, mas mandar luz e amor, porque é isso que nos mantém unidos, né? Como falei, sou estudiosa, não sou psicóloga, sou amiga de muitas, tá? Vivenciando terapias há mais de 20 anos, né? A qual eu dou um mérito para essa profissão maravilhosa, grandiosa, tá? Que nos faz enxergar as coisas mais claramente e com mais evidência. Se a psicóloga for espírita, então, nossa senhora, o combo completo, né, gente? Nossa, ganhei o bônus, arrasou, né? Então, aí vai juntar o útil com o agradável. Sinceramente, são pessoas maravilhosas. Sou extremamente grata que me auxiliaram em vários processos da minha vida.
O que temos que ter cuidado também, né? Que isso a gente estuda também, tem as outras questões dentro do estudo do espiritismo, os espíritos sorrateiros, né? Eu coloquei aqui como espíritos sorrateiros, mas na verdade tem muita gente que chama eles de espíritos embusteiros, né? Muitos se apresentam para nós com alguém muito próximo e tentam nos colocar em emboscadas. E como saber diferenciar isso? Com os ensinamentos do Evangelho, aos quais citei alguns pequenos trechos anteriormente para vocês. Eles podem ser aprofundados. Com irmãos maravilhosos, trabalhadores voluntários da Casa do Atendimento Fraterno, entre muitos outros irmãos, né, que já estão, e vivenciar, né, a Escola de Aprendizes do Evangelho nos traz assim, muitos ensinamentos, né, e auxilia em muitas situações como essa. O coração sente também. Outra pergunta que a gente faz dessa relação com os entes queridos, né? Nós devemos manter contato com eles? Sim, podemos, né? Nós estudamos isso na escola mediúnica, podemos ver nos estudos dos espíritos também. Uma vez que não prejudique quem está do lado de cá e do lado de lá, sendo que é uma via de mão dupla. Porque a saudade, ela é dos dois lados, né? Se a gente remeteu o nosso lar, quem, né, leu, assistiu, a saudade é daqui para quem passa para o plano espiritual, mas quem vem do plano espiritual reencarnar de novo aqui, a saudade de lá também é muito grande na despedida, né? Então é uma via de mão dupla, é constante, né? Por isso que a gente fala, não morre, não cessa, não é o fim, né? Então é constante. Então nós podemos comunicar, né? Tem a psicografia também, que é um outro meio, né, da doutrina espírita, uma das ferramentas, né, das possibilidades de contato. E, assim, eu com experiência própria que tive na escola mediúnica, só amor a essa doutrina bendita, só gratidão, porque não tem como falar que a gente não tem ligação. Como que sabe de algumas coisas? A gente conversa com o nosso mentor, né? Nós já falamos disso em outros momentos, nosso anjo guardião. E ele responde de alguma forma para a gente. Às vezes em pequenas coisas que a gente vê, né, no dia a dia. Vou falar das coisas assim, mais simples, assim. Eu poderia falar de inúmeras coisas aqui. Mas às vezes quando você está lá em pensamento, vem uma borboleta, se aproxima de você, um louva-a-Deus, né? Uma flor linda que você encontra pelo caminho, a chuva, né? Que é bênção, né? Hoje choveu aqui, eu falei, gente, é bênção, né? Aniversário da avó, gente, está abençoando, só glória, louvado seja o Senhor. Então, muitos momentos assim, né? Então é isso, né? Estudar, desde uma forma que não prejudique, né? Tenhamos gratidão também pela oportunidade de tê-los conosco, lá vou de novo eu, entre aspas, em vida, né? Que a gente fala vida, né? Mas a vida continua. Agradecer pela oportunidade de desfrutar de momentos maravilhosos, inesquecíveis, experiências de evolução, né, espiritual, que a gente tem muitos momentos com esses familiares, recordações que ficaram assim para sempre, né? A gente vem aqui para evoluir, né? Acertar alguns débitos, né? E esses entes queridos, eles estão conosco por algum motivo, né? Eles não estão à toa com a gente, todos os entes queridos. Então, assim, enviamos luz, amor, prece, oração. Solicitamos o amparo quando for necessário, pois, como dito anteriormente, e até lido, né, o amor eterno por laços eternos. Quando eu era criança, eu não sabia de nada disso. No fundo, eu senti tudo isso. Pois eu tinha alguns sonhos com meu avô, onde ele conversava comigo, ele dizia estar feliz, né? Hoje eu tenho com a minha avó materna e com outros entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, ao qual, né, eu tinha uma ligação também muito forte. Eu senti a presença dele e assim dela em muitos momentos. Mas com o meu avô, eu não tinha assim algo concreto, sabe? Eu não tinha uma certa explicação coerente. E aí eu descobri, somente mais tarde, que eu tinha razão, principalmente quando aconteceu o retorno da minha avó materna para o plano espiritual.
eu entendi que ela, meu avô e muitos familiares e amigos, eles haviam feito só uma viagem para um país distante, onde um dia nós poderemos nos rever. Por isso que, ao me despedir da minha avó materna, eu não disse adeus, porque, na verdade, eu não aprendi a dizer adeus. Então, eu disse, até logo, que fazia e faz muito mais sentido para mim. E eu tenho certeza que faz muito mais sentido para vocês também. A ligação é eterna. Mas, mais uma vez, né, só para finalizar aqui, voltando também para uma frase que eu gosto muito da Zíbia, é muito bom poder ter certeza de que a vida continua após a morte, de que os que partiram, né, nessa partida temporária deste mundo, eles estão vivendo em outras dimensões do universo, com os mesmos sentimentos que tinham aqui, interessando-se em nos proteger, ajudar e provar que eles estão mais vivos do que nunca. Lourdinha, você pode pôr o último vídeo para a gente encerrar? Por favor. Eu amo essa música. Estou um pouco emocionada. Então, assim, muito obrigada por vocês emprestarem os ouvidos de vocês hoje para refletir comigo. Obrigada ao Marcos, à Lourdinha sempre, por dar a oportunidade. E é isso, gente. É ser amor, é ser presença, né? Troca fraterna. Amar, segurar, né? Segurar o filho no colo, abraçar os pais, qualquer pessoa, porque realmente a vida é trem-bala, né, parceiro? E a gente é só passageiro prestes a partir, porque a vida mesmo, ela é na nossa pátria espiritual, né? Então aproveitemos enquanto estamos aqui para sermos melhor, né? Como Chico Xavier sempre disse, né? Sermos o melhor sempre, né? Façamos o melhor sempre. Então, assim, procuro sempre, diariamente, sei que vocês também, né? Estamos em evolução sempre. Não somos perfeitos, né? E nem precisamos ser, mas sempre evoluir como pessoa, como ser humano, sendo amor, sendo luz na presença de todos. E estou aberta aqui, ainda tem condições, tá, gente? A moça é porque a gente pensa que não, mas eu sou muito grata, eu agradeço diariamente, porque vó, família, né, tios, tias, primos, se eu pensar num todo, né, do conjunto da minha vida aqui, dessa encarnação, eu sou uma privilegiada. Então, eu agradeço, assim, não tenho as melhores coisas, que nem fala, né, a música não é todo dinheiro que é capaz de comprar, né, mas o amor, as pessoas ao meu redor, eu sou muito pessoa, eu sou muito amor, sou muito coração, vai ser assim até o final dessa encarnação. Então, gratidão por hoje. Gratidão, Lourdinha, mais uma vez, Marcos, e a todos vocês. Beijo grande no coração de vocês, muita luz sempre. Isso aí, Karen. Eu vou falar um pouquinho só para ela poder se recompor, tá, gente? Mas podem falar quando vocês quiserem. Eu queria só fazer um pequeno testemunho, que a Karen sabe disso. Eu perdi meu pai, olha a frase. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade e eu realmente tinha essa revolta aos 15 anos de saber por que Deus levou meu pai, né, tão jovem. Demorou um bocado de tempo para eu conseguir compreender, né, que ele foi logo ali e logo ali eu encontro ele. E durante todos esses anos eu sempre apoiava as pessoas, falava isso que a Karen falou, olha, isso passa, a pessoa está lá do outro lado, ela está te aguardando, e eu confortava as pessoas de uma forma muito, muito plena, até o dia que a minha mãe morreu, isso há 1 ano e meio atrás, né, que aí foi muito difícil para mim, apesar de ser espírita, e saber tudo isso que a Karen nos colocou hoje. Foi muito difícil, foi uma fase muito difícil da minha vida, de não entender, na verdade, eu não sabia que a dor ia ser tão grande. Eu sabia de tudo isso, eu sei que é uma passagem, ela não ia ficar para semente, que ela estava 83 anos, estava doente, mas eu não consegui compreender. E não é que eu me revoltei, não, eu chorava de dor, de saudade. E as pessoas que conviviam comigo não entendiam isso, porque eu era aquela que falava, gente, calma, respira, né?
Não, é só uma passagem, logo após nós vamos nos encontrar, é aquele esquema que a gente, todo espírita sabe, até que não acontece com a sua mãe, ou com seu filho, ou sei lá, com alguém com uma perda bem próxima. Então foi uma fase muito difícil da minha vida, e eu aqui declaro para todos que quem me ajudou profundamente foi a Lúcia Stafoshi, que era minha dirigente do curso de médiuns que eu estava fazendo na época, e ela foi uma pessoa que abriu a minha mente, abriu meu coração e me fez entender que eu poderia sofrer esse luto, passar por tudo isso, e mesmo assim acreditar na espiritualidade, acreditar que a minha mãe estava bem. Hoje, a Lúcia Stafoshi perdeu o marido dela alguns meses atrás, e ela também está sofrendo, eu sei disso, a gente conversa algumas vezes, então, assim, eu quero declarar aqui o meu amor por ela, entendeu? E que, assim, a gente sabe que é difícil mesmo essa passagem logo após a morte de um ente querido. É difícil. E eu chamo agora o meu amigo Marcos Paulo, que estava só um pouquinho atrasado, mas ele estava trabalhando em outra atividade. E aí, Marcos, o que você acha de tudo isso? Enquanto eu e a Karen chora. Só trabalha, né, Lu? Mas tudo bem, tá acumulando muitos bônus horas aí. Eu peguei o finalzinho aí da explanação da nossa colega chorona, né, que tudo chora. Eu imagino. E o tema era saudade, meu amor? Que eles nem contam o tema para mim, né? A gente nunca fica sabendo. O tema era perda de entes queridos, mas gratidão da oportunidade por tê-los, né? Em vida, entre aspas, né? Cai muito naquilo, né, gente? A gente, felizmente ou infelizmente, a gente acaba vindo de outras doutrinas, de outras culturas, e a gente acredita no que foi nos vendido, né? Quando alguém morre, a gente tem que chorar, descabelar. Estava até conversando com o pessoal da escola, quarta-feira passada, sobre isso. Então, você vê uma pessoa falecer, que nem minha mãe, que faleceu com 6, 7 anos, você olha para o lado, todo mundo chorando, descabelando, você fala, tem que ser assim. Aí amanhã você vê um amigo perder uma mãe, todo mundo chorando, você vai na onda, chora também, né? E aí a gente vai reproduzindo aquilo que a gente vai aprendendo. Então, mais uma vez, veste a carapuça aí, nossa, né, Dorinha? Cadê a Dorinha? Tá aí, minha linda? De mudarmos isso na evangelização infantil, né? De começar a tratar com as crianças de hoje essa questão que nós estamos aprendendo agora, né, aos 25, 26 anos, né, Paulo Royce? Esperamos aí 27 anos da nossa vida para ter que aprender essa questão dessa separação. Compreendemos o luto, temos que vivenciar o luto, e o luto às vezes varia. Às vezes você perde um tio, não é tão forte como você perder um vizinho, como perder um amigo. E o que é essa perda aí, como a Lurdinha se corrigiu, né? Será que nós estamos perdendo mesmo? Será que era nosso para começar? Então, às vezes é uma forma meio egoísta, né? Da gente ver um ente querido na cama sofrendo, às vezes não come direito, não se alimenta, está fazendo as necessidades fisiológicas em fralda, mas a gente quer que fique ali, né? A gente não quer que vá embora, não quer que parta. Poxa, até que ponto estamos sendo egoísta? Então, parte um pouco disso, né? De ter compreensão para o outro. Saber que nós tivemos hora de chegar e teremos horas de partir. E desde que o mundo é mundo, ocorre essa questão da separação. Então, vamos lá, 4,5 bilhões de anos do planeta e ainda não aprendemos a lidar com isso. Qual que é o segredo, Paulo Rossi? Então, é um tema de muita relevância, viu, Karen? Parabéns, Jesus te ilumine sempre. A gente vê sempre essas situações, né, de perda como muito pessoal de cada um. Cada um tem uma vivência nesse aspecto, né? É muito pessoal. E eu tive uma vivência nesse aspecto, foi quando minha mãe estava internada no hospital, o antigo Pereira Barreto, ficava ali na Avenida Pereira Barreto, né? E ela ficou internada ali, isso foi no ano de 2001. E aí eu fui visitá-la naquele dia. Aí depois chegou um irmão dela, que hoje também é desencarnado, estava comigo lá, e começou a demorar muito o horário da visita. Demorar muito. E, por incrível que pareça, eu estava assim, me sentindo tão em paz naquele momento, eu não sabia de onde vinha aquela paz que me envolvia naquele momento. Eu estava tão tranquilo,
e no fundo parecia que eu já estava sentindo que ela tinha desencarnado. Aí ficamos ali algum tempo e dali a pouco as pessoas que anunciam a visita ali, ó, familiares da Dona Maria, tal. Aí subimos lá e foi onde a médica me deu a notícia, né, do desencarne dela. Na hora eu estava tão em paz, mas muito em paz mesmo. Eu aceitei tranquilamente a situação. Isso é uma vivência de cada um. Por que eu estava sentindo essa paz? Porque eu precisava chegar em casa, na casa dos meus pais, estavam todas as minhas irmãs reunidas lá no quarto, meu pai estava na cozinha. Como que eu ia chegar lá para dar a notícia para eles? Então, eu precisava estar em paz, eu precisava estar tranquilo. Nada mérito meu, porque essa paz que eu senti, eu não sei, a gente sabe de onde vem, né? E então, toda essa questão, né, do desencarne, da morte, e são experiências que a gente vai tendo. E eu estava lembrando aqui, enquanto a Karen estava falando, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre o ponto de vista. Até foi um tema de uma preleção nossa, né, Lurdinha, no final do ano. Então, depende muito do ponto de vista da gente, como a gente encara a situação, né? Isso vai nos trazer ou um conforto ou uma vivência que a gente vai ter ali no momento. Então, em 2001, foi a minha mãe no mês de março. Quando foi em agosto, foi meu pai. E uns anos atrás aí foi minha irmã. Eu já tive duas irmãs também que já partiram para a pátria espiritual. E a primeira das minhas irmãs que partiu foi bem interessante também. Eu no hospital com ela estava com câncer e estava numa condição ali com uma máscara toda, né, para poder respirar, tudo. Não sei, na hora eu cheguei para ela ali e falei, olha, Neuza, muita felicidade te aguarda ainda. Aí ela olhou assim para mim e falou, não é aqui, né? Eu falei, não. Porque eu já sabia, a gente sabe, né? A gente sabe dessa oportunidade de reencontrar-nos com os nossos entes queridos do lado de lá. E o livro Nosso Lar, ele nos traz assim tantas informações, ele nos abre um leque muito grande a respeito dessas informações sobre a vida após a morte. E uma das passagens mais extraordinárias que eu acho, quando eu acho que é o Tobias, ele entra no quarto assim, fala, André, adivinha quem vem para visitá-lo? Aí abre a porta lá, era a mãe dele. Nossa, eu fiquei, é um capítulo emocionante que a gente lendo e também às vezes acompanhando, porque tem uma radionovela do Nosso Lar, né? E a gente acompanha todo esse desenrolar da visita da mãe quando eles se reencontram. Nossa, é uma coisa assim extraordinária, né? Então, é um tema muito importante a gente refletir, viu, Karen? Parabéns, Jesus te ilumine sempre, viu? Gratidão, Paulinho, muito bem colocado. Essa paz sua também é importante em alguns momentos. O que o Marcos Paulo também falou, o pessoal da evangelização, né? Eu tento muito passar isso para os meus alunos, né? Não numa parte de espiritismo, porque eu trabalho no colégio católico, né, gente? Senão eu vou causar lá dentro, né? Então, assim, mas assim, essa questão de não chorar, né? O Marcos colocou uma coisa também muito, muito verdadeira, né? A gente olha pro lado chorando, chorando. Gente, minha mãe me conhece, minha tia que tá aqui me conhece. Gente, nossa, para mim as pessoas, eu não me preocupo com material, gente, mas pessoa para mim querida, ente querido, nossa, eu faço show já cheguei a chorar, na época que eu atendia, até você falou, Paulinho, do Hospital Pereira Barreto, eu só fiz uns 2 acompanhamentos lá, na época que você citou, é sua mãe, né, ficou no Hospital Pereira Barreto. Eu cheguei a acompanhar uma fisioterapeuta, que era fisioterapeuta de lá, ela morava aqui próximo. Imagina, eu na UTI não tem condições, não. Ela falava, Karen, sai, porque eu chegava
o paciente estava mal, ele me sugava todinha, assim, sabe? Porque eu ficava com dó, com paixão, até entender o processo da UTI, eu era muito nova ainda, então, assim, mas assim, eu passava muito mal lá dentro, porque eu não gostava de ver todo mundo, pra mim todo mundo tinha que ser feliz, né, tinha que ser o nosso lar para sempre, né, gente, lindo, maravilhoso. E eu não entendi esses processos de missão que vocês estão falando, hoje eu entendo por quê, né, uma coisa que o Marcos Paulo também colocou, às vezes, a pessoa tá lá, deitada, você tem uma ligação com a pessoa forte, né? Tá no estado que não tá legal, tá usando fralda, você sabe tudo, mas você tá... Até você aprender, até você amadurecer, a doutrina te ensinar, e você saber que não, realmente, né? Agora é o momento, né? E eu tive esse momento com a minha avó também, como você falou para a sua irmã. Eu falei, vai em paz, vó, vai tranquila, que eu vou ficar muito bem aqui, porque eu tinha uma ligação realmente muito forte com ela. E de alguma forma eu prendi ela aqui, né? E a gente sabe, né? Nós espíritos sabemos que isso acontece. Então, tem umas horas que a gente precisa, né? Deixar, né? Voltar para o plano espírita e saber que realmente não acaba por aqui. Mas, assim, quanto mais as crianças aprenderem isso, acho que o menor sofrimento na vida adulta, porque, nossa, até como fisioterapeuta, eu tinha pacientes, a minha mãe é prova disso, né? A gente acompanha uma rotina, eu sou muito apegada, eu sou muito amor, eu sou muito coração. Então, às vezes, com pacientes, eu ia no velório dos meus pacientes, eu chorava mais que a própria família, gente, não tinham noção. E é um sentimento, era sentimento, não é tipo, nossa, devastador, estou arrasada, mas era um sentimento, eu tinha uma ligação, a gente, né, tem essas questões das ligações com as pessoas. Então, assim, nada é por acaso. Então, assim, muito bem colocado. Quanto mais as crianças forem trabalhadas, menor sofrerão, assim, emocionalmente no futuro. Viva a evangelização. Uhul! E se a gente pegar um pouco aí a nossa infância, acho que a Laudete deve ter presenciado isso, acho que todos nós aqui, né? Gente, como que era o luto antes, vocês lembram? Que o velório era na própria casa? Eu morei ali, gente, na porta da periferia, né? Eu não morei na favela, mas estava ali perto, ali uns quarteirões para cima, para baixo. E todo final de semana tinha alguém lá para a gente visitar. Aí você entrava naquela sala, naquela casa humilde, um caixão em cima da mesa. E aí você ia lá, as criançadas brincando, olhava lá, vamos lá olhar, vamos olhar. Eu olhava, dava risada, saía, olhava, chorava e saía. Então, a nossa cultura ela é muito estranha, né, com a questão da morte, né? Acho que, imagina os traumas que não causavam, né, de você ir ver uma pessoa em cima do caixão, dentro de uma mesa da sua sala, da cozinha, depois aquela energia ali até dissipar toda. Então, acho que o relacionamento que nós, né, eu digo nós, assim, num todo, foi muito complicado, muito traumático com a questão da morte. E aí, quando a pessoa vai embora hoje, e parece que é um caso interessante, né? Parece que a morte some do nosso redor um bom tempo, né? Fica anos que não morre ninguém que a gente fica sabendo, que a gente conheça. E aí, quando aquilo retoma, a gente olha e fala, poxa, qual que é o comportamento aprendido? Chorar, porque se eu não chorar, parece que eu sou frio, né? Que eu não estou ligando, eu não me importo. Então, tem que chorar. Então, a gente tem que reescrever esse modo, essa maneira, esse comportamento diante da morte. Não é motivo de festa, igual no Japão e outras culturas, né? Que nem eles fazem no México, o Dia dos Mortos, né? Mas também nós temos que achar um equilíbrio para que isso não prejudique quem foi e para não prejudicar também aqui quem fica. Então tá bom, deixa eu contar uma historinha para vocês sobre esse caso de desencarne. Todos vocês sabem que eu trabalho na psicografia da casa todo primeiro domingo do mês e nas sextas-feiras, quando tem trabalho, né? E eu, antigamente, antes de escrever, eu fazia o papel que o seu Dorival fazia, que era distribuir os pedidos à mesa para as pessoas que faziam a psicografia, né? Depois a gente recolhia quando terminava e fazíamos o encerramento e as pessoas, aí os médiuns entravam para casa, para a sala de passe e eu entregava as cartas para as pessoas que solicitaram. Isso é uma emoção muito forte. E teve um dia que antes de eu começar a entregar as cartas,
sussurraram no meu ouvido: você vai ter que falar alguma coisa. Eu falei: mas o que eu vou falar? Comece. Aí veio a seguinte frase, a seguinte coisa: fala para eles que é preciso que eles distinguem o que é tristeza e o que é saudade. Porque as pessoas que estão hoje aqui estão com muita tristeza. E há necessidade deles mudarem um pouquinho isso. Por quê? Porque quando você tem tristeza, a tristeza fere, ela machuca, ela maltrata, ela amargura, ela deixa a pessoa que está vivendo aquele processo até mesmo infeliz, pela ausência da pessoa querida que foi. E isso, essa vibração negativa que é gerada com isso, chega até ele lá. E ele fica muito triste. Então, é preferível não ter tristeza apesar da dor. Tenha saudade. Por que saudade? Porque a saudade, ela lembra momentos felizes, momentos de alegria, momentos de passeios, momentos de conversa, momentos de reunião, momentos de felicidade, momentos de amor vivido, momentos de alegria, de risadas, de gargalhadas, e isso gera algo positivo que também chega até eles. E eles ficam felizes quando percebem que mesmo com a dor que a gente está tendo hoje, e sempre a partir da partida, a gente está substituindo a tristeza por momentos de saudade. E a saudade, ela marca de uma forma positiva, gerando vibrações positivas, gerando momentos positivos. E isso deixa a pessoa mais confortável lá onde ele estiver. E isso eu tive que falar, e falei, e sempre que podia falar, eu falava essas frases, essas palavras, para que as pessoas pudessem substituir a tristeza por saudade. Então, nós devemos ter essa percepção de o que é tristeza e o que é saudade nesses casos que realmente machuca muito quando alguém querido vai embora. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês também. Inclusive, né, Geraldo, é um dos trabalhos mais bonitos da Casa Espírita Edgar Armon, é esse da psicografia. Infelizmente, agora, durante a pandemia, é muito difícil fazê-lo, né, porque a gente não poderia estar recebendo as pessoas, mas é um dos trabalhos da nossa casa, que é feito o primeiro domingo, o último domingo do mês, me corrige? Primeiro domingo do mês e durante a semana, toda sexta-feira. Primeiro domingo do mês é com a presença, né, das pessoas que solicitam. E nas sextas-feiras é câmara fechada. Câmara fechada. Mas, de qualquer forma, as pessoas pedem a psicografia lá na secretaria, a gente faz uma fichinha e vai para o colegiado deles, do pessoal da psicografia, e eles se reúnem nas sextas-feiras e faz. E tem um aberto ao público, que é isso que o Geraldo estava falando, que ele acabou sendo intuído a falar com o pessoal. É um trabalho maravilhoso, eu mesmo já utilizei com meu pai, que faz mais de 30 anos que ele faleceu, e eu demorei muitos anos para ter coragem, né, de pedir uma psicografia do meu pai, mas quando ela veio, acalentou o meu coração de uma forma de, assim, eu sou o bebê do papai, né, é o meu pai que está falando comigo, ou era o mentor dele que estava falando, não sei se ainda ele já estava em condições, que ele morreu muito frágil, mas, assim, é um trabalho maravilhoso da nossa casa e, se Deus quiser, assim que voltar às nossas atividades, esse aí volta também. Obrigada, Geraldo. Obrigado a vocês. Posso fazer um acréscimo, Lu, antes de passar para o Carlos Eduardo? Pode, Marco? Pode. Só para pegar o gancho. Para não esquecer. Eu quero só agradecer muito, porque o Geraldo, eu já tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com ele numa psicografia aos domingos. Eu fui médium de sustentação. E eu sentia muito médio de sustentação lá, estava repleto de médio de sustentação, muito mais do que os outros, né? Mas estavam todos lá. E eu lembro que ele entrou na sala antes da gente começar os trabalhos, ele falou: vocês não sabem qual é o grau de importância de um médio de sustentação. Então, vocês saibam que para nós, eu nunca vou esquecer disso, Geraldo, que você falou,
Então, assim, o quanto é importante vocês estarem aqui, porque a gente está aqui, a gente está se ligando, e vocês estão lá criando tipo, uma barreira de amor, de sustentação muito grande. Então, isso, nossa, é muito bom. Realmente, que a Lourdinha colocou o trabalho, é maravilhoso, realmente, e possa voltar, realmente, quando a gente retornar para o presencial. E também para fechar, porque eu também falo, quero aproveitar o meu momento, no dia de hoje. Eu também, como a Lourdinha, acho que nós fizemos a escola, então, de médium juntas, né, Lu? Porque eu fiz com a Lucinha também, Safoche. Eu quero declarar também o meu amor por ela, porque também, no momento que, na verdade, não foi nem de um ente querido, assim, humaninho, mas eu digo, né, foi um dos meus gatos, na época, que são meus filhos também, meus filhos de 4 patas. Eu estava muito ruim, foi frajola, minha mãe sabe. Na época, em 2017, eu fazia escola de educação mediúnica com a Stafoche. A Lúcia, ela me apoiou muito, muito, ela me deu várias orientações, porque também tem aquela questão, a gente está falando de entes queridos hoje, né, de humanos, mas entra na questão de animais também, que todo mundo fala, você não vai ver animal, você não vai ver, você falando, já, nossa, e ela, assim, foi muito plena, muito, sabe, coerente com o que ela passou, com o que ela transmitiu. Então, assim, ela fortaleceu muito o meu coração naquela época. Então, assim, tem pessoas que precisam ser fortalecidas, né? Como o Marcos falou, né? Alguns já são mais evoluídos. É muito bom isso, aqueles que conseguem se segurar, conseguem entender melhor. Eu ainda estou no processo, gente. Eu ainda sou chorona. Vamos junto, o coração tá lá, como diz minha terapeuta, manteiga derretida. Mas é porque é amor mesmo, gente. Gratidão, Marquinhos! Obrigada, meu amor. Passar para o Carlos, tem mais algumas pessoas que querem falar, né? Carlos? Bem rapidinho. Parabéns a Karen pela apresentação, muito boa, pertinente. O que o Geraldo falou também é de extrema importância, concordo plenamente com o que ele disse. A saudade, na verdade, a gente, quando lembra com saudade, normalmente a pessoa lá do outro lado recebe em forma de bênçãos, de rosas, de acalento, então ela recebe isso. Quando a gente lembra com tristeza, chega em forma de pensamentos também negativos para a pessoa sofre muito, né? Eu também perdi o pai muito cedo, tinha 5 anos de idade, então o que vocês falaram de levar para o pessoal da infância é muito importante, eu acho que é legal isso, sim. Eu não tive esse privilégio de ter nada que me acalentasse, e foi assim, seu pai morreu e eu não sabia o que fazer. Segue a vida, né? Estou aqui hoje. Quanto a gente encontrar ou não os entes queridos do outro lado, eu diria o seguinte, podemos encontrar, iremos, talvez, porque o tempo lá é diferente do tempo daqui. Pode ser que a gente chegue lá, eles já tenham encarnado novamente. Então, pode ser que veremos, pode ser que sim, pode ser que não. O André Luiz não viu o pai dele, porque o pai dele estava numa esfera muito inferior. Se vocês não lembram da passagem, a mãe dele, que estava num estágio muito mais evoluído, ela iria voltar, iria casar novamente com o pai dela, com o pai dele, na verdade, ia receber as 2 mulheres como filhas, que estavam segurando ele no umbral. Então, podemos ver? Poderemos. Iremos ver? Talvez. Então, acho que tem que ver dessa forma. Um outro ponto que eu acho de extrema importância é o seguinte, hoje nós estamos entre amigos, só que nós fazemos parte do quê? De uma família universal. Estamos hoje dentro de uma família planetária, então estamos todos irmãos, podemos hoje estar entre amigos, amanhã ou em outras encarnações poderemos estar entre familiares, porque fazemos parte de uma família só. Então eu acho que isso é importante. Hoje somos marido e mulher, amanhã poderemos ser amigos, poderemos ser primos e poderemos... Porque fazemos parte de uma família só. Poderemos ser irmãos também, filhos, enfim. Então, nos veremos do outro lado? Poderemos nos ver, com certeza. Depende do quê? Do nosso grau de evolução e da nossa vibração, que estaremos lá do outro lado. Se estivermos no mesmo grau e na mesma vibração, seguramente nos encontraremos. Era isso para hoje. É isso aí, né, Carlos? O Geraldo trouxe a questão da psicografia, que eu considero ainda um agravante para nós espíritas, né? Porque não dá para falar, mas eu não sabia que a tristeza machuca do outro lado, né? Então, poxa, mais um leque aí da gente acessar
convidar o pessoal da psicografia até para nos ajudar nesse entendimento de uma montagem de um aulão, né, auxiliar os nossos evangelizadores com informações tão ricas, assim como nós estamos apropriando hoje dos entrevistadores, né? Os entrevistadores trazerem informações para a gente alimentar e conhecer um pouco das nossas crianças e fazer um trabalho mais personalizado, né? Então, olha aí, ó, o quanto recurso que nós temos para tentar quebrar um pouco desbloquear um pouco, né, essas questões. Marcos, quer falar alguma coisa? Lurdinha? Só comentar um pouquinho, ainda sobre o tema da Karen. Parabéns, viu, Karen? Bem explanado. Eu ainda continuo, gente, com a opinião e a ideia, depois de 15 anos espírita, né, que o choro não tem problema nenhum. Existem vários tipos de choro, pela perda de uma pessoa, né, pela perda de um amigo, de um familiar. Como o Carlos, eu perdi meu pai muito cedo. Ele retornou à pátria espiritual, eu tinha só 3 anos e meio. Eu só fui entender o que tinha acontecido quando eu adentrei na casa espírita em 2006, Edgar Armon. De lá para cá eu tenho aprendido muito, tenho sentido ele muito perto de mim. Mas o choro ao qual eu me refiro é aquele choro de extravasar aquele sentimento momentâneo do luto. Quando eu fiz o comentário no domingo passado, acho que foi da esposa do Marcos, né? Não é de um choro de tristeza, de olha, estou revoltado. Não é esse choro, porque a gente tem esse conhecimento, né? De que nós estamos retornando para a pátria espiritual. O choro ao qual me refiro, que inclusive na psicologia nos faz muito bem, é o choro da saudade, né? É o choro emocional que nos faz extravasar. Agora, eu queria só citar mais uma coisinha, aproveitando, refletindo com Jesus, né? Gente, se a gente tem esse tema tão latente entre nós, que já temos o conhecimento, e o nosso irmão? E o nosso irmão que não é espírita e que está do nosso ladinho? Às vezes o nosso primo, o nosso tio, às vezes a nossa mãe, a nossa avó, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola. Esse pessoal, eles não têm esse conhecimento. Eu acredito que nós precisamos compreender isso, porque, como diz o Espiritismo, né, a caridade é a única salvação, né? E a forma de você acalentar o teu irmão e trazer ele para a realidade seria acalentando ele, né? Dando como forma de amor, entre aspas, chorando junto com ele, porque não tem como a gente falar para ele, escuta, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo voltou para a pátria espiritual, não precisa chorar. Eu tenho isso muito reservado comigo, assim, muito em paz, inclusive. Para mim, o luto é um tempo normal que a gente deve respeitar, inclusive com o choro que faz muito bem para a gente. Guardadas as devidas limitações de que não é um choro de revolta, não é um choro de tristeza, é um choro de saudade, é um choro de emoção, embora a gente tenha todos os conhecimentos, mas eu ainda acredito que a gente precisa ter isso muito perto da gente por conta do nosso irmão que não tem esse conhecimento todo, viu? Muito obrigado. Mas é legal, viu, Marcos, esse contraponto, né, se assim podemos dizer, porque nós não temos uma única verdade, né? Nós temos as pessoas que estão assistindo, elas também encontram amparo nas nossas palavras, e as nossas palavras até, elas não são só A ou só B, ela tem várias vertentes, e eu acho que essa é a riqueza do programa, né? Porque não é um programa armado, não é um programa de amiguinhos que a gente combinou antes, olha, vamos todo mundo ser sim, hoje todo mundo vamos ser não. Existe esse contraponto porque é o que nós temos da liberdade consciente, né, do espiritismo, né, dessa liberdade de pensar com a própria cabeça. Nós não vivemos um dogma. Se fosse um dogma, todo mundo aqui já estaria concordando e acabou. Me veio até a questão, né, da questão da Ivani. A gente pega os filmes aí de Divaldo, de Francisco, o tanto que aqueles mentores batem neles, né, que a gente acha que o mentor é lindo, maravilhoso, amiguinho. Quando o Divaldo vai lá e vai dar uma palestra, o espírito fala, eu tô aqui por respeito ao público, não é por você não. E a hora que ele sai rindo,
mentora pega e já dá outra chalapada, né? De tá feliz por quê? Por um trabalho que você não fez? Então, a gente entende que a cobrança, ela vem de acordo com a pessoa, né? É evidente, se a gente perde um familiar hoje, as minhas filhas vão chorar, não é porque elas estão na pré-mocidade, na evangelização, nós vamos ter que acalentar, né? São crianças, tem que vivenciar isso. Eu só reflito, eu só bati na Ivani, porque a Ivani é uma pessoa que ela vê tudo, ela conversa com tudo, ela tem essa questão toda, né? Então, eu fui meio que os mentores do Divaldo, né? De falar, você tá chorando por quê? Você tá até vendo a pessoa ali, daqui a 2 meses, a hora que ele se acalmar, se quietar, você vai poder conversar com ele. Você vai poder trazer mensagem dele. E é interessante, porque esses dias mesmo ela estava aqui e ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela falou, minha mãe tá aqui. Aí eu falei, poxa, aquele choro gostoso de saudade e outra, aquela energia que vem abraçando, né? Te envolve. Tinha uma amiga minha que fazia curso de médio comigo, ela chorava até no parabéns para você ali da turma, né, Lourdinha? Então ela chorou porque ela sentiu a mãe dela ali. Então eu falei, poxa, você não pode ficar indignado às vezes com a perda de outras pessoas, porque você tem ainda privilégio de estar com sua mãe aqui. Ela passou a tarde toda aqui. Daí ela veio de manhã, 1h da tarde, mais ou menos, né? Período. E aí ela ali trabalhando, fazendo prova, às vezes ela olhava para cima, respirava. Aí ela falava obrigado e continuava. Daqui a pouquinho ela falou, vai com Deus, eu te amo. E aí a mãe dela foi embora. Então, assim, essa pessoa que tem essas condições, ela não pode cair na beira da revolta dessas questões. Mas compreendo, a gente tem que tratar o outro como o outro merece, né? Dentro das condições e limitações, mesmo porque nós espíritas não somos donos, na verdade. A pessoa quer chorar e quer se descabelar, o máximo que a gente pode fazer é tentar fazer uma vibração contrária, né? Para tentar acalentar ali o espírito, né? Ou pedir uma vibração ali para ele, e ali no canto fazer um evangelho, fazer uma oração, né? Tentar fluidificar a água e entregar para ele para se acalmar. Mas a gente tem que sim, Marcos, respeitar, porque senão a gente, poxa, a liberdade de consciência do outro, né? Fantástico. Para encerrar, mais alguém, gente? Só complementar em cima do que a Karen falou, que é assim, a importância da prece nessas horas, né? A grande importância, e deixar assim, um depoimento. Minha mãe faleceu há muitos anos, e eu sou a única espírita na família. Então, para mim, foi bem fácil entender. Porém, 2 dias antes dela falecer, eu a levei para fazer uma cirurgia espiritual, certo? 2 dias depois, ela vem e falece. Imagina eu ter que explicar aquela passagem para todos os meus familiares dela ter feito uma cirurgia espiritual no lugar onde a maioria não conhecia nada da doutrina e todos me olhavam para mim, para o meu marido, nos indagando. Como? Levou ela para fazer cirurgia e ela veio a falecer? E ela veio, e foi muito duro para a família, porque ela veio a falecer 2 meses depois do meu irmão mais velho. Assim como alguns de vocês colocaram aí, ele, meu irmão mais velho, foi quem nos criou, pois meu pai faleceu também, nos deixando em 7 mulheres e um único homem. E esse homem, a única, era maior de idade na época, então ele foi meio que o patrono da família e era o alicerce muito grande ali na família. Então foram 2 perdas em prazo de 2 meses muito grande, foram um alicerce da família, embora ali todos já estivessem casados com seus netos, e ela era ali o alicerce de todos os netos, filhos, genros. E após o velório, nós fomos todos para a casa dela. Chegou lá aquele número enorme de familiares, todos olhando assim para mim, para o meu marido, como que explicando. Puxa, você deu tanta esperança, porque a gente tem que explicar para a família quando leva para cirurgia espiritual, né? Então, eles nos indagavam. Então, naquele momento que eu vi todo mundo assim, à procura de uma resposta, eu entrei para o quarto dela, quando chegamos todos ali na casa dela, e fiz uma prece.
meu Deus, me clareia. Qual é a melhor palavra? Porque todos confiavam muito em mim e meu marido por sermos espíritas, embora nenhum alguns eram da católica, outros da evangélica, mas todos confiavam, eles gostavam daquilo que eu e meu marido passávamos no evangelho, enfim. E eles olhavam como que procurando uma resposta. Mas como? Você levou para a cirurgia espiritual. Então, eu entrei para o quarto, entrei em prece e falei, meu Deus, me dê as palavras certas. Eis que eu termino a prece, eu olho para a cabeceira da cama da minha mãe, a qual eu orava, e eu encontrei aqui o livro Minutos de Sabedoria. Aí, na mesma hora, eu levei até a sala, onde todos estavam ali reunidos, um consolando o outro, todos chorando. É uma família de mais de 40 pessoas, entre netos, filhos, genros. E eu dei para minha sobrinha, que era a neta que ela havia criado, que é a que estava mais na época, ela contava com seus 8 anos, a minha sobrinha. Eu dei esse livro aqui, o Minuto de Sabedoria, eu dei na mão dessa sobrinha, eu falei, abra uma página. Isso logo após a prece. Eu disse a ela, abra uma página, a tia vai ler para todo mundo. E todos se calaram. Eu falei, vamos fazer um evangelho aqui. E sempre coloquei o Minuto de Sabedoria como abertura para o evangelho. Eis que a minha sobrinha abre a prece e eu nunca mais esqueci. E todos se acalmaram, porque exatamente esta página veio, página 109 do Minuto de Sabedoria. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Foi exatamente esta página que a minha sobrinha abriu, porque eu falei, se eu abrir, de repente, ali, vão falar, ai, ela abriu porque quis. Então, eu dei para ela abrir, já pensando, meu Deus, mande palavras que eu possa confortá-los e explicar que não foi a cirurgia espiritual que a prejudicou. Então, com a leitura dessa página, eu pude falar para eles, gente, a cirurgia espiritual talvez não tenha dado o resultado que vocês esperavam aqui nela, em vida física, mas vocês podem ter certeza que já no desencarne dela, ela recebeu muitas curas e muitos esclarecimentos para ter uma passagem mais tranquila. Vocês podem ter certeza. Então, aquilo parece que foi um bálsamo para todos os familiares, eles se acalmarem, e parece que ali eles começaram a entender melhor a passagem. Eu falei, vocês podem ter certeza, ela não faleceu, ela se transportou, então ficou mais fácil de explicar para as crianças ali presentes, que todos choravam muito pela perda da avó, que era um alicerce muito forte para todas as filhas, porque nós somos em 7 filhas, e ela nos criou toda sozinha, porque quando meu pai nos faleceu também, e naquela época, viu, Marcos, você estava lembrando do velório, que realmente o velório do meu pai foi em casa, nós ali, minha mãe tendo o meu pai, de madrugada, que já estava no hospital, ele apareceu no corredor de casa como que dando aviso, na mesma hora que eu fui uma das que enxerguei ele passando para lá e para cá, o vulto dele no corredor da nossa casa, passando, quando de madrugada chega uma tia e fala, gente, acordem, eu preciso avisar que seu pai faleceu. E eu falei, mas como? Eu vi ele passando aqui no corredor. Daí eu falei, ele passou se despedindo. E naquela época eu tinha 9 anos. Então,
sempre vem uma visão, é mais uma prova de que a morte não existe, que ele estava fazendo uma passagem consciente e nos preparando. E como você estava falando, não só o velório era em casa, era na casa das pessoas, como nós, todas crianças, a minha irmã mais velha tinha 16 anos, e ela, na época, guardou 4 anos de luto, usou preto, junto com a minha mãe e com meu irmão, são 4 anos. Então, para ver como o mundo evoluiu nessa parte, as pessoas, né, a nossa cultura, porque antigamente guardava-se o luto no coração e na aparência. Porque nós crescemos ali, criança, vendo os 3 alicerces da nossa casa, que era minha irmã, os 2 irmãos mais velhos e minha mãe, todos vestindo preto, da cabeça aos pés, durante 4 anos. Mas a minha mãe era uma mulher tão positiva que ela nos passava alegria, ela tentava nos consolar, embora ela não fosse espírita, mas eu acho que ela tinha uma evolução tão grande para nos criar todas tão bem, todas bem formadas e informadas, e que ela já falava coisas que eu escuto hoje dentro, e escutei desde sempre dentro da doutrina. Ela já nos trazia, seu pai não faleceu, ele continua olhando por nós, então vamos orar por ele. Então, uma coisa aqui, parabéns, Karen, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, a prece, sempre a prece, que minha mãe sempre nos ensinou, vamos orar pelo seu pai. E na hora da passagem dela, então eu devo dizer que eu fiz o que ela falou, eu entrei em prece e veio, como está aqui na página 109, foi a página que a minha sobrinha tirou. É isso que eu queria deixar para vocês. Parabéns, Karen, porque é como o nosso amigo acabou de colocar, para nós espírita, essa passagem é dura, sim, mas imagina para os nossos irmãos não espírita, né? Então, com certeza, muitos deles, porque eu passo essa mensagem para muitos amigos que não são espíritas, eles amam. Então, é importante se esclarecer isso aqui também, né? Do momento da prece pelos nossos entes queridos e por aqueles que ficaram, né? Para que Deus, para que clareie a mente deles, para que leve a sabedoria. Obrigada. Obrigada, gente, de coração. A Emília vai encerrar para a gente, é isso? Que ela queria levantar a mão para falar, e já aproveita e faz o encerramento. Então, nesse momento, agradecendo a oportunidade de estarmos todos presentes, pedindo a todos os amigos espirituais que estão aqui também, que entendam essa passagem e que tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente observa nos nossos aprendizados, que realmente Deus é amor e que ninguém vai ficar desamparado nesse momento. A dor é grande, mas o ensinamento, ele vem. Muitas vezes a gente tem a dor para a gente despertar para um lado que muitas vezes nós não estamos conseguindo observar. A gente só tem a agradecer a todos os presentes, agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora, que nos ampara nos momentos mais difíceis, quando a gente pede o colo, e pedindo vibrações para todos os necessitados, que nesse momento a morte, a passagem, está muito presente em nossas vidas. Também vibrando por todos aqueles que estão em leito de dor e que eles tenham um entendimento que a saúde, que os seus pensamentos fazem muito ser importante na hora que você entrega na mão de Deus. E entender que todo esse processo faz parte. Entender que todo esse processo é só para o nosso bem. Vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus, que está sempre dando o norte para nos guiar. Agradecendo e pedindo as vibrações para Deus, nossos mentores, e assim, fechando essa noite de refletindo, sabendo que a nossa semana, muito tem o que acontecer, mas que tudo que vai acontecer é permitido e é importante para as nossas vidas e para a nossa evolução. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a todos, gente. Hoje nós estendemos um pouquinho do horário. Também a Karen nos fez refletir demais com o tema. Mas é sempre bem-vindo, né? E ainda mais hoje, nessa época de Covid, que estamos constantemente vendo as pessoas que nós conhecemos ou que conhecidos estão vendo desencarnar, mas que tudo que a gente tome consciência de que está tudo no processo normal, né? A gente não pode acreditar que a morte é o contrário da vida, mas um processo dela. E fica essa dica aí que o Marcos também nos alertou bastante, de respeitar o outro enquanto dor, enquanto sofrimento, e não querer impor a nossa verdade de espírita sobre aquele que está sofrendo. Acho que até respeitar o luto do outro é caridade, né? Então fica esse alerta, tá bom? Uma excelente semana para todos, um bom retorno aos seus afazeres e até o próximo domingo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Karen. Fique com Deus. Claudete, fica um segundinho, por favor. Boa noite, fique com Deus, boa semana. Boa noite, obrigado, Marquinhos. Tchau, tchau, Lourdinha, Jô. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.